marcador negativo, eu tenho feito um processo de transição para esse humano que eu estou ensinando, né, para o tutor do cão, onde nos primeiros 30 dias eu falo, vocês vão poder falar até 3 vezes o nosso não, o vulgo não, o nosso marcador negativo, né? Então, por exemplo, o cachorro está indo ali fazer uma ação errada, você diz para ele, fulano, ele para, olha pra sua cara e volta a fazer. Você pode falar a segunda, fulano, ele para um pouco, mas ele volta a fazer. Ou ele nem para, entra no ouvido e sai no outro. Quando você falar o terceiro usou a terceira vez o nosso marcador negativo, está condicionado ao cão ir para o castigo. Ele vai para o intervalo. Eu não sei se eu cheguei a fazer 3 ou 2 vezes ou até o limite da minha paciência. Mas ele tem agora ele já está bem mais calmo dentro de casa, mas ainda tem algumas manias de pegar o tapete do treino. Se eu deixo enrolado no canto, ele quer pegar o tapete, a almofada. Aí eu faço Na hora que eu falo, já deu, ele não obedeceu, é castigo. Então, mas é importante, Vivi, você adaptar para ter num período inicial. Então, o que eu estou te ensinando, por 30 dias, você pode até falar 3 vezes, mas quando você falar a terceira vez, tá condicionado a ir pro castigo. Então seria assim, no caso dele, Sancho, agora você vai pro seu canto, pega o cão e leva pro castigo. Tá. Só que essa situação em que eu tô falando pra você, que você pode usar até 3 vezes, é só no primeiro mês, é só nos 30 primeiros dias de quando você implanta na sua casa, que você vai implantar com o teu cliente. Passou 30 dias, não tem mais isso. É falar uma vez, cão parou, obedeceu, não tem castigo. Nunca, veja bem o que eu vou falar, nunca a gente elogia ou recompensa um cão porque ele obedeceu a não fazer algo, tá? Isso é um dos maiores erros dos treinadores, eu vejo muito isso acontecer. Diz pro teu cão, fulano, ele parou, não tem elogio, não tem nada. O que não tem é o castigo. Sim. Tá? Que o nosso castigo é um intervalo, né? A gente vai falar disso na sequência. Teve que falar a segunda vez a partir de 30 dias, teve que usar o segundo, vai pro castigo na hora. Não espera nem o terceiro. Não existe mais o terceiro. E a ideia é que você cada vez tenha que falar menos pro seu cão, né? A gente utiliza o marcador negativo e os treinadores moranguinhos, né, da linha mais moranguinho, que eles se denominam, que são os positivistas extremos, igual existe, né, os religiosos extremos e tudo mais, eles acham que a gente não pode, eles são contrários. Não, então você não pode usar nenhum tipo de marcador, você não é por isso. Eu discordo completamente, né? E esse meu discordar, ele vem embasado por uma experiência de um grande tempo de não uso e com uso. Então, eu acho sim que é muito importante, os cães precisam disso, da gente falar assim, não vai fazer tal coisa, eu tô dizendo que não é pra fazer. É claro, Vivi, que fazendo todo o resto de protocolo que eu tô te ensinando, de estruturar a relação do tutor com o seu cão, e consequentemente dos cães entre si, eu quase não falo pro meu cachorro. Isso não é falado o dia inteiro. Eu não estou marcando negativamente o meu cão. Isso é uma eventualidade na nossa relação, na nossa rotina diária, né? Tanto que eu nem uso canto o pensamento. Tipo, a Magali, a Tequila, a Bebeca não vão já faz muito tempo. O Dom, que chegou em dezembro, foi uma vez em janeiro, desde que está comigo. Tem algum problema eu falar, vamos pro castigo ou vai pro castigo e condicionar o castigo nesse mesmo lugar que é, teoricamente, o quarto dele? Não, é assim que a gente vai fazer, mas é que a gente ainda não deixa, só um pouquinho que eu não entrei, eu vou entrar separado em canto do pensamento com você. Tá? Mas é dessa forma mesmo que você tá falando.
não tá certo. Tem uma outra coisa muito importante, e ela tem a ver com isso que eu acabei de falar sobre você usar cada vez menos o marcador negativo, ter que fazer uso dessa ferramenta cada vez menos, que é o seguinte: o melhor e mais eficiente marcador negativo nosso melhor não, que é o é aquele que a gente diz assim pro cachorro: não vá fazer tal coisa. E não aquele que a gente diz assim, ó, pare de fazer o que você está fazendo. Um exemplo. Você coloca um cheeseburger em cima da mesa de centro-baixo da sala. E o teu cão levanta da cama dele e ele tá indo na direção daquilo. Você sabe que se o Sancho chegar lá do lado, ele deu a bocada, comeu o hambúrguer, teve um super reforço positivo a ter te desobedecido. Então assim, se ele pegou e comeu, você vai sobrar para você dizer para ele no sentido de pare de fazer o que você está fazendo. Só que você já se ferrou, porque entre eu vou obedecer minha mãe, o máximo que vai acontecer, eu vou ficando no pensamento, eu vou comer o cheeseburger, eu vou comer o cheeseburger, né? O que você tem que se doutrinar, se afiar no teu treinamento, e quando for com o teu cliente, é uma informação que você vai trabalhar de acompanhar com ele e observar e pedir para ele se observar, que ele precisa passar a fase do videogame, que no início, quando você entra num caso que você está estruturando, vai acontecer vários do pare de fazer o que você está fazendo, porque a pessoa está aprendendo a ter habilidade de comunicação, o cão tem muito problema ainda de comportamento, mas à medida que todo aquele paralelo, toda aquela borda que eu tô sempre falando da estrutura da relação que a gente vai fazendo para construir a casa, para pôr o telhado, que isso vai acontecendo, tem que passar a fase do videogame. Você tem que sair desse que você fala, pare de fazer o que você está fazendo, pro não vá fazer aquilo. Entendi. E aí você tem que parar nesse, porque depois esse, de cara, ele já está impedindo reforços indevidos. Então você usou o marcador negativo antes do cachorro pular na bancada da cozinha e roubar o frango, antes dele sair pelo portão e correr lá fora e fugir, antes dele no parque ir se aproximar de um cão que já deu um sinal para ele, que tinha falado para ele que ele não queria brincar e o seu cão ia forçar. Então quando você antecipa e marca negativamente antes, você vai trabalhar na extinção dos comportamentos indesejados. Agora, se você está sempre falando no sentido de pare de fazer isso, olha que o seu cão já subiu em outro cachorro, já roubou o frango da bancada, já pulou na pessoa, já fugiu no portão, vai ficar você falando não e as coisas boas dele acontecendo do outro lado e ele pensando, pô, eu vou fazer isso daqui, porque esses reforços são mais importantes para mim. Sim. Então tem que existir você tem que sentir essa evolução das fases. O teu cliente tem que evoluir nisso para ele ter sucesso, tá? Você tem que almejar isso. Então, por exemplo, você está lá atendendo, vai atender a pessoa 3 meses. Observa que no primeiro mês isso vai acontecer muito da forma primeira que eu falei, do pare de fazer, mas no segundo mês você já quer que comece a ter uma transição. No terceiro mês você já quer que não tenha mais, espera-se que já não tenha mais aquele do pare de fazer o que você está fazendo de errado. E só fica naquele não vai fazer, tá? Uma outra coisa, uma exceção ao que eu acabei de te ensinar, do uso do marcador negativo também. Quando a gente estiver falando de comportamentos, vamos falar de cães da mesma casa, então comportamentos que sejam relacionados a um cão, você vai usar o marcador negativo com esse cachorro, mas a gente está falando de ações desse cão em que ele desrespeita outro cão, no sentido de querer montar no cão no parque, ou de querer levantar e roubar o brinquedo do cão da mesma casa, ou de querer controlar o acesso. Ontem eu atendi um caso assim, um cachorro, o border, ele às vezes ele controlava o acesso de um outro cão da casa, de querer controlar. Quando a gente está falando dessas situações, desde o primeiro dia que você implantar, você vai falar uma vez,
não fala mais a segunda. Falou uma vez, teve que falar a segunda, é castigo na certa. Castigo. Não tem 3 chances. Por quê, Vivi? Porque tem um segundo ser ali. Então, por exemplo, depois que aquele cachorro já foi montado, ele não vai esperar você falar 3 vezes com o outro que você está educando. Sim. Então, ele pode simplesmente, na primeira monta do seu cão, do seu aluno, ele pode já avançar no seu e rolar uma briga. Rolar uma briga, você já sabe todas as consequências desastrosas que advêm de uma confusão com os cães só, entre os cães só, certo? Se está relacionada ao cachorro da mesma casa levantar para ir roubar o Kong do outro, roubar o brinquedo, isso por si só já pode também ter uma briga ali e desestruturar tudo. Então, quando for relacionado a outro cão, você tem que ser muito mais incisiva, e a exigência que eu vou te fazer também, no sentido de você moldar o teu cliente a ele fazer a transição do pare de fazer para o não vá fazer é em uma semana. Lembra que eu falei que nos outros todos você poderia levar, o seu cliente podia ficar 1 mês nessa transição? No primeiro mês ele até poderia ficar usando mais vezes o não pare de fazer o que você está fazendo. Quando é relacionado a outro cão, é no máximo 1 semana, você tem que sair o quanto antes. Porque cada vez que o cão foi lá e fez aquela ação, ele já criou um trauma no segundo cão, porque foi ameaçado, né? Porque não é só porque um cachorro vai lá e morde o outro que aquele foi mordido, foi atacado. Se tem um cão aqui que o outro tá ali deitado 2 metros, parado, fixo, olhando ele já tá sofrendo uma pressão. Porque ele tá roendo, a gente sabe, você tem, por exemplo, aí você tem 2, um parar para roer um Kong, o outro ficar 2 metros parado encarando, às vezes acontece desse aqui largar o Kong e sair, porque a ameaça já tem ali, o conflito já tem. E é muito rápido. Você Teve percebe? um dia que nem foi Kong, eu falei assim, vou experimentar passar o pet delícia no brinquedo de roer pra ver se a Melissa interessa por brinquedo. O Sancho foi na mesma hora de cima. Eu dei um pra ele primeiro, fui dar pra ela. Quando ela pensou em tentar ter algum interesse, ele já partiu pra cima. Então, ou seja, a gente não tem tempo, né? Então eu quero só que você abra essa aspas aí, né? E que esteja ciente na hora de ensinar para os seus alunos que, se tratando de interações, a gente é intolerante, tá? Sim. Tá. Em relação ao marcador negativo, você tem dúvida ou posso passar para o canto do pensamento? Pode passar. Tá, só vou desligar aqui a gravação.